Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu peguei 900 pontos no dia de hoje, mais de 900 pontos na verdade, tá? Que me deu um financeiro de mais de 9 mil reais. Inclusive, se você não viu esse trade, eu postei ele lá no Instagram. Muitas pessoas que me seguem, me acompanham aqui no YouTube, não me acompanham lá no Instagram, e é onde eu compartilho meu dia a dia, minhas operações, resultado financeiro, DARFs. Então já deixo o convite, me segue lá, @ShotScalperTrades, tem um link aqui na descrição. Então eu peguei esse trade hoje, eu gravei e eu quero explicar para vocês a análise por trás dessa operação. E é um tipo de operação que eu pego frequentemente e que me faz muitas vezes surfar grandes movimentos. Então já se inscreve aí no canal se você quer aprender, né, como se tornar um trader profissional, um trader lucrativo, que realmente extrai dinheiro do mercado. Então vamos lá. Primeira coisa que eu observei nesse dia aqui, e a análise ela já começa logo da abertura, né? Eu vi que o mercado ele abriu em um padrão de consolidação. Ele estava preso aqui, ó, dentro do range do primeiro candle. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu ensino como operar a abertura, né? Então essa abertura aqui foi em um padrão de consolidação. Só que eu observei que o mercado ele ganhou tendência quando ele rompeu a mínima do dia. Dá uma olhada aqui, ó. O candle 11 começou a trabalhar por baixo da mínima, o candle 12 também. Inclusive o candle 12 faz uma espécie de pullback aqui, ó, nesse fundo rompido, né? Mas acabou não dando leitura. Aí o que que acontece, galera? Primeiro passo, né? Você identificar a tendência. Isso já é um grande começo, tá? Por quê? Porque aí você prioriza trabalhar a favor dela. Então, nesse momento aqui, eu estava com foco em venda. Inclusive, toda essa leitura eu fiz ao vivo na minha sala. Tiveram vários alunos que surfaram essa operação, pegaram mais de 3 vezes o risco. Inclusive, se você tem dificuldade de operar, de enxergar isso aqui em tempo real, eu te convido, a minha sala ao vivo você vai ver tudo acontecendo em tempo real, toda a explicação sendo passada até o exato momento que o mercado inicia o movimento. O link fica aí na descrição. Então vamos lá. Eu tinha duas regiões aqui já demarcadas no meu gráfico. Eu já ensinei vocês aqui a fazer marcações de tempos gráficos maiores, mas eu tinha uma marcação específica aqui do gráfico diário, tá? Eu tinha esse fundo aqui, galera, um fundo bem expressivo aqui, ó, lá de setembro de 2024, tá? Um fundão, eu tinha essa região já marcada, certo? E eu também tinha uma outra região, que era a região do bola, que é os 141 mil pontos. Aí, galera, o resto é só a análise mesmo, é só a contextualização. Então, o que que eu identifiquei? O mercado ele rompeu essas duas zonas até então, que era o bola e a região do diário. Quando ele vem para fazer um pullback, galera, eu já comecei a perceber dificuldade do mercado em romper essa zona. Olha só como o mercado ele bate aqui, ele já começa a mostrar pavio ali, rejeição. Então, o que que eu comecei a analisar? Eu comecei a analisar a formação de padrões, né, de gatilhos, que são candles que mostram briga. Eu sempre busco esse tipo de candle aqui antes de abrir um trade. Então, eu identifiquei esse padrão sendo formado no 16, eu identifiquei esse padrão sendo formado aqui no 17, eu identifiquei esse padrão sendo formado aqui no 18, e todos eles com o mesmo consenso segurando nessas duas regiões. Sempre que existe duas regiões muito próximas, assim, pessoal, eu chamo isso de região complexa. O preço ele tem dificuldade em passar dessas regiões, ele não passa facilmente. Então, esse candle 18 aqui foi a deixa, né, para que eu pudesse de fato assumir o meu trade. Era um trade que o risco principal dele era a mínima do dia, nós tínhamos uma região de mínima aqui, tá? E nós tínhamos uma outra região bem embaixo aqui, ó, dos 60 minutos. Então o risco era o mercado não passar dessa região de fundo. Tinha um risco aqui, ó, em pontos de aproximadamente 330 pontos, tá? Só que se o mercado rompesse, já abriria espaço para duas vezes o risco. Aí depois tinha mais uma região de ponto de parada, que era o outro bolo, 140 mil, e aí abriria espaço para os 3 para 1. Então, eu assumi o risco. Eu paguei para ver, por quê? Porque eu estava a favor da tendência. Então, assim, sempre a favor da tendência, a gente tem uma expectativa matemática mais positiva. Então, pouco tempo depois, o mercado ele fica meio amarrado aqui, só que pouco tempo depois ele já dá parcial, eu já protejo o trade. E aí, galera, foi questão de tempo, foi questão de esperar mesmo o mercado continuar esse movimento para ele vir aqui embaixo ó, e me dar o alvo de mais ou menos 950 pontos, tá? É uma operação que, assim, o mercado andou muito pouco contra mim. Olha só,
ele voltou um pouco aqui, depois voltou um pouquinho aqui, voltou um pouquinho aqui, voltou um pouquinho aqui. A gente percebe muita dificuldade dos compradores em jogar o preço para cima. E essa é uma das grandes vantagens de você seguir o preço. Aí muita gente fala, pô, Arthur, mas quando o mercado está se desenvolvendo, eu não consigo enxergar isso. Galera, são pequenos ajustes que vocês precisam fazer para enxergar isso aqui de fato, né, em tempo real. Por isso que eu falo, a sala ao vivo ela pode ser um grande facilitador. Por quê? Porque enquanto o preço está se desenvolvendo, eu estou fazendo as explicações, eu estou mostrando o que pode acontecer e depois o mercado vai lá e desenha aquele determinado movimento. Então, eu zerei esse trade mais ou menos por aqui, né? Deu mais de 9K. Eu postei lá no Instagram. Se vocês gostam de ver resultado, essas coisas, me segue lá no Instagram. Eu posto os trades, posto resultado, é tudo lá no Instagram. Aqui é a parte operacional. Então, galera, foi um trade que assim não deu calor. Eu sempre digo isso, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Se você quer pegar boas operações, se você quer pegar trades que têm potencial de se desenvolver ao seu favor, foque em operações na tendência. Evite operações de reversão. Não estou dizendo que eu não pego trade de reversão, eu pego. Mas eu estou querendo te dizer que na experiência que eu tenho, operações de tendência são operações com potencial de lucro muito maior. E eu entendo que muitas vezes a pessoa que ainda não tem resultado, está inconstante, batendo a cabeça, ela precisa ver, ela precisa começar a pegar trades que dão certo para ela voltar a ter confiança e aí sim ela começar a pegar operações um pouco mais agressivas. Então, esse aqui, ó, é o tipo de trade que eu mais gosto. Lá no início do dia, o mercado até deu uma possibilidade de venda por teste de máxima, mas eu não quis assumir por conta do gatilho. Pô, não assumi e o mercado derreteu. Só que eu tenho critério, eu avalio muito bem o risco antes de entrar. E aqui ele pegou e deu a deixa. Tiveram pessoas que vendeu lá em cima por teste de máxima. Tava certo? Corretíssimo. Mas eu não quis assumir o risco pelo gatilho. Agora, aqui embaixo estava tudo encaixado. Tinha uma região complexa aqui, pontos de parada. O mercado vinha forte, já tinha uma tendência de baixa definida. Ele só mostrou o pullback. Eu avaliei o risco-retorno. Aí está dentro do gerenciamento. Cada um precisa ter um gerenciamento de risco profissional. Faço a minha entrada, posiciono o meu stop. Ele fica aqui, ó, mais ou menos de 10h30 até 10h55, uns 25 minutinhos, naquela indecisão. Vou ou não vou? Tipo, rompe aqui, volta a subir, rompe de novo, comprador tentando defender. Esse, ao meu ver, é o ponto mais positivo de você estar a favor da tendência. Porque às vezes numa reversão o mercado acaba segurando com mais facilidade. Porque quem está dominando a tendência ali, por exemplo, a tendência de alta, os compradores acabam defendendo, né, e o preço continua subindo e ele não reverte. Agora, quando você já está em uma direção clara, em uma tendência clara, o mercado virar esse movimento precisa implicar uma injeção, entre aspas, tá, de capital, de valor financeiro muito maior. Então você tem um risco muito menor. E foi isso que eu fiz. Eu segui a tendência, capturei esse movimento e olha só, galera, o mercado caiu mais ainda. Então, assim, para quem segurou esse trade, ó, eu saí em 3 para 1, mas ó, vamos jogar 6 para 1. Acho que 6 não deu. Ó, quase 6 para 1, galera, mas deu tranquilamente aqui, ó. 5 vezes e meio o risco. Eu vou colocar 5 vezes e meio, só para a gente ver. Olha só, um trade ali com seus 300 pontos de stop, desenvolvendo aí 1.800 com uma exposição negativa curtíssima, galera. Ó, entrou aqui, ó, a máxima exposição negativa aqui foi de 90 pontos e a máxima exposição positiva foi de mais de 1.800 pontos, tá vendo? Isso aqui traz muito conforto psicológico na hora que você está operando, né? De entrar no trade, o mercado começar a voltar, principalmente o iniciante. O iniciante sente muito, né, esses momentos que o mercado volta. Galera, então é isso. Operação simples, operação executada. Tá o vídeo lá no Instagram. Se você quer ver o trade, é só você clicar aí, ó, na descrição e me seguir lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu!